Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Você talvez nunca tenha pensado nisso, mas um dos salgadinhos mais famosos do mundo, aquele crocante em formato triangular de sabor inconfundível e que combina muito bem com guacamole, começa sua jornada muito antes da embalagem. O milho usado nessa produção precisa seguir padrões rigorosos, alto poder de germinação, controle de umidade, rastreabilidade total e um pós-colheita que exige cuidado técnico em cada detalhe, para garantir que a qualidade do grão seja preservada até que ele esteja pronto para ser transformado lá na frente em produto final. E olha, parte desse milho nasce em Castro, no Paraná, cultivado por um produtor que carrega no sobrenome a força de um legado construído com trabalho, visão e compromisso com o agro. Paulo Bertolini é bisneto de imigrantes italianos, filho de pioneiros que transformaram uma pequena chácara em um grupo de negócios que vai do calcário à água mineral, passando pelo cultivo de lavouras, produção de sementes e desenvolvimento de equipamentos para armazenagem, secagem e limpeza de grãos. À frente da Calpar, a maior produtora de calcário agrícola em operação em um único local no país, ele une tradição e inovação, técnica e simplicidade, estratégia e sensibilidade. De fala calma, didática e cheia de conteúdo, nosso convidado também é presidente da Abramilho, representando os produtores brasileiros na busca pela abertura de mercados na Ásia e nas mesas de negociação com a Europa. Tudo isso sem se desconectar da lavoura, da sucessão familiar e da essência de quem cresceu e permanece no meio rural. Neste bate-papo, você vai conhecer uma história que inspira e ensina. Uma conversa sobre legado, propósito e a força de um grão, que antes de virar sucesso nas prateleiras, é cultivado com excelência no campo. Paulo Bertolini, que satisfação recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Muitíssimo obrigado por abrir esse espaço na agenda aí. Eu sei que você tem viajado bastante, tem participado de muitas reuniões, tem o trabalho institucional, né, da Abramilho, tem o trabalho da empresa que toca, tem, enfim, trabalho não falta, a agenda muitas vezes fica apertada, então eu me sinto honrado por você ter aceitado o convite e estar aqui nesse bate-papo conosco. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone. Como é que você está? É um prazer, Patrone, estar aqui com você. Maravilha. Você está hoje falando de Castro, né? Me fala um pouquinho da região de Castro aí. Bom, Castro é nos Campos Gerais, é aqui que das vertentes, vamos dizer, do início do plantio direto, na região aqui de Castro, Carambeí, Ponta Grossa, e junto com o Bartz lá de Rolândia, começaram na década de 70 a introduzir essa técnica, né, a estudar essa técnica do plantio direto no Brasil. Então, a gente tem um clima bastante frio. Castro está a 1.000 metros de altitude, então a gente não tem a possibilidade de fazer a segunda safra de verão, mas no inverno a gente consegue produzir muito bem trigo e cevada. Aqui é uma região produtora de cevada para maltaria, e também para a produção de leite a gente tem a possibilidade de produzir o azevém, que é um pasto de altíssimo teor de proteína, muito utilizado na pecuária leiteira, e também aveia. Então, são algumas culturas um pouco diferentes aí da região do Centro-Oeste. E no verão, a gente produz normalmente soja e milho. Então, milho entra na primeira safra de verão, e feijão. Feijão também é uma cultura importante aqui na nossa região. Lembrando, Castro é o maior produtor de leite do Brasil. E também é um grande polo produtor de calcário agrícola. Exatamente. Aliás, né, você é o diretor comercial que você utiliza ali da Calpar, né, que justamente tem esse foco na produção de calcário. Como é que está o mercado de calcário hoje? Aproveitando a deixa aí, Paulo. Então, o calcário vem sendo reconhecido nos últimos anos como um elemento não só para correção de acidez de solo ou neutralização de alumínio e manganês tóxico, mas também como fonte de cálcio e magnésio. E o conceito da utilização de calcário tem mudado basicamente pela pesquisa, também pelo que é observado na prática em terras com uma boa calagem, em termos de produtividade, porque o calcário tinha-se lá no passado uma preocupação sobre a sobrecalagem.
de calcário. Então, você utilizava muito calcário, isso poderia, em algum ponto, ser prejudicial. Obviamente que ninguém vai usar mais calcário do que seja o adequado, mas aquilo que antigamente era recomendado de doses, hoje aumentou. Então, o calcário ele tem uma característica de que ele é o calcário dolomítico, que é o mais indicado para a agricultura de grãos no Brasil, né? Que é o calcário que tem bastante magnésio. Esse calcário ele só consegue reagir no solo se tiver umidade e acidez. Ele fica inerte a partir de um pH de 6,5 por aí, ele não reage. Então não existe o efeito sobrecalagem, uma vez que ele fica inerte a partir de uma acidez ou próximo de um pH neutro. Então, esse conceito de excesso de calagem, ele foi desmistificado nos últimos anos. E produtores que têm alcançado aí médias de 100 sacas por hectare de soja, de produção de soja, eles usam altas doses de calcário. Outro fato importante é a deficiência relativa de micronutrientes em função de um uso mais intenso de calcário. Isso também desmistificou, porque você pode suprir micronutrientes de uma forma bastante econômica e fácil para as plantas. Então, você não abriria a mão do efeito benéfico que o calcário em doses reais e mais pesadas traz, em função de um custo pequeno da suplementação relativa, de uma deficiência relativa de algum micronutriente. Então, isso mudou ao longo do tempo e fez com que o calcário não fosse aquele produto, vamos dizer, meio que pré-histórico, né, na agricultura brasileira, que o calcário tem que produzir calcário para tirar a acidez. Não, ele passou a ser uma fonte importante de cálcio e magnésio, talvez a mais barata hoje disponível e com efeito que traz um custo-benefício, talvez um dos maiores relação custo-benefício que existe dos insumos utilizados. E lembrando que sem calcário, sem uma correção de acidez do solo, as plantas não conseguem também absorver os nutrientes que você gastou em adubos de 3 mil, 4 mil reais a tonelada. Então, o calcário que custa baratinho e é o primeiro insumo a ser aplicado, não é aí o ponto da economia. A economia, na verdade, ela tem que ser dada na gestão, em outros processos, mas não num insumo tão importante como é o calcário agrícola dolomítico. Maravilha. E aí, Paulo, eu acho bacana você já trazer essa explicação, né, contextualizando o momento, que a pesquisa tem contribuído, e me recordou aqui um bate-papo que eu tive aqui no podcast. Depois eu vou trazer o número do episódio para quem quiser ouvir, com o professor Anderson Lang, lá da Universidade Federal de Mato Grosso, fica na região norte, mais ao norte do estado, né, ali para Sinop, que fez durante um bom tempo, né, um trabalho muito intensificado justamente nessa desmistificação do uso do calcário, né, ou seja, a ampliação de doses, né, o que isso vai gerar de benefício ali para as culturas, né, e trouxe um trabalho muito bacana junto também às indústrias de calcário aqui de Mato Grosso e, consequentemente, né, essa compreensão que a pesquisa trouxe e os resultados comprovados, né, em cada situação, em cada solo, enfim, como você bem destacou ali também, isso tornou a demanda mais acentuada de calcário ao longo dos anos, né? Hoje, falando em demanda, como está o produtor, vendo essas pesquisas aí na região também, tem demandado mais, tem trazido mais calcário para o campo? Tem demandado mais. Logicamente, isso é cíclico, né? O calcário, além de ser sazonal, né? Então, ele tem consumos maiores ao longo de praticamente 6 meses no ano e tem uma entre-safra, vamos dizer, durante outros 6 meses. Mas ao longo dos ciclos dos anos, você também observa algumas oscilações que estão relacionadas principalmente à questão da renda do agricultor. Obviamente que a partir do momento onde não há renda suficiente para fazer frente a todos os investimentos, ele acaba economizando em tudo, né? Eu diria que o único que ele não deveria economizar é o calcário agrícola. E isso não é só por causa que eu produzo, mas pelo benefício realmente que ele traz para esse agricultor. Esse retorno é bastante significativo. Então, ao longo dos anos, esse crescimento tem acontecido, só que ele tem um potencial de crescer muito mais,
porque na medida que a gente intensifica também a utilização de fertilizantes químicos, nós naturalmente acidificamos mais o nosso solo, né? Então, nós precisamos ter uma quantidade de calcário dolomítico simplesmente para neutralizar aquilo que foi colocado até então de fertilizante químico no nosso solo. Então, é uma coisa que, na medida que também a gente tem mais produtividade, a gente tem mais extração de nutrientes do solo. Cálcio e magnésio, elas vão sendo extraídos ao longo desse período. Então, a gente precisa também repor isso em maior quantidade e com maior frequência. Perfeito, perfeito. E aí, Paulo, antes da gente abrir o leque aqui para o calcário, eu disse que você apresentou um pouco da região de Castro. Eu queria aproveitar já para você me falar um pouquinho da tua origem, né, cara? Você sempre teve ligação com o campo, os pais eram produtores rurais. Me conta um pouquinho da tua história aí, só para a gente poder, daí para frente, começar a falar de milho também. O meu sobrenome Bertolini, como dá para perceber, não é polonês, né? É italiano. E meu bisavô, quando veio da Itália, em 1891, ele já veio como agricultor de lá, na região do Vêneto, que é uma região nordeste da Itália. E quando ele chegou aqui entre São Paulo e Minas Gerais, ele chegou, como muitos outros italianos, para trabalhar com café. Ali ele trabalhava, ele lá na Itália ele era uma espécie de meieiro, né? Não era o dono da terra, mas ele parte daquilo que ele produzia entregava como arrendamento dessa terra e o resto seria dele. Aqui no Brasil ele começou a produzir também nesse modelo e logo conseguiu comprar uma propriedade na São Sebastião do Paraíso, ali em Minas Gerais, divisa com São Paulo. E a partir desse momento, também criando os filhos, né, teve 5 filhos, ele também percebeu, já tinha um sangue um tanto empreendedor, que havia uma nova região de produção de café no Brasil, que era o norte pioneiro do Paraná. Então, muitos mineiros de São Paulo estavam migrando para o norte pioneiro na década de 20 para abrir áreas, né, e produzir café. E foi quando ele decidiu comprar uma outra fazenda já no norte do Paraná, em Santo Antônio da Platina, e trouxe parte da família, parte dos filhos que veio para cá. A filha dele, a única filha, ficou em Minas Gerais, com a fazenda que ele tinha lá. E aí foi quando começou a nossa história no Paraná. E por uma razão relacionada à saúde, meu pai tinha um problema de asma muito forte. Na década de 50, minha avó, a mãe dele, né, no médico e a recomendação, olha, não tem saída, vocês têm que ir para um clima mais ameno, um clima mais fresco, com uma umidade relativa mais constante. E a região é a região de Castro, Ponta Grossa é Palmeira, essa região aqui que hoje a gente está. E aí elas vieram. Meu avô vendeu a fazenda de café dele e veio para cá, para Castro. Primeiro para Ponta Grossa, minha avó detestou Ponta Grossa, depois acabou vindo para Castro e aqui fizeram a vida. E nessa etapa, como já não tinha aqui, não dá café, eles começaram a trabalhar com tudo. O primeiro negócio deles foi muito humilde, foi uma tinturaria, né? Lavava vestido no colégio São José, que era um colégio de meninas, né? De estudantes internas, e elas faziam lavagem dessa roupa. Depois montaram uma padaria, e com a padaria tiveram que comprar uma área, uma chácara, que a gente chama aqui, para produzir, para cortar a bracatinga e para fazer o pão nos fornos. E dessa chácara, como resgatou toda a atividade agrícola que tinha da família, né? Primeiramente com batata, daí veio pinos, e daí da batata surgiu a oportunidade de entrar no calcário, e aí vieram outros negócios ao longo dos anos, que a gente teve, já não tem mais, outros que a gente manteve. Teve carvão vegetal, teve construtora, e o que a gente persistiu foi na área de transportes, na área do calcário agrícola, isso desde a década de 60, na época que Castro não tinha acesso asfaltado nenhum, para chegar aqui era estrada de chão, e naquela época a gente tentava vender, quer dizer, meu pai tentava vender calcário para agricultor, dizendo que era bom para a terra, e imagina a dificuldade disso na década de 60, tinha que ensinar para que servia o calcário, né? Então, ao longo desses anos todos,
Também tivemos a agricultura, daí migramos para a agricultura de grãos, nunca deixamos de ser, vamos dizer, agricultor, né, nesse período. Daí desenvolvemos uma empresa, uma agroindústria para processamento de grãos para consumo humano e sementes. Daí entramos nos anos 2000 numa indústria para fabricação de equipamentos para secagem, armazenagem, limpeza de grãos, cacau e café. E depois disso, a gente comprou uma fonte de água mineral termal que a gente está investindo, mas para não sair da tradição, nossos clientes serão só agricultores, para não perder vamos dizer, o fio da meada. Então, ao longo dessa vida toda aí, e hoje a Calpar, que é a empresa mais antiga, que vem lá da década de 60, ela tem uma produção em torno de 1.500.000 toneladas por ano. Isso dá uma capacidade de carregamento de 37 mil caminhões por ano, que a gente carrega numa única indústria. Capacidade instalada dela de 1.800.000 toneladas. É a maior empresa de calcário agrícola, né? Num lugar só. E todo o calcário que a gente faz é o calcário que tem também o magnésio. Então, eu, particularmente, ao longo da minha vida profissional, comecei não trabalhando com a família, mas sim com uma empresa internacional, uma empresa americana, a Monsanto. Me formei em veterinária, Patrone, e na veterinária eu gostava e gosto muito de gado de corte, mas na época eu trabalhei na área de biotecnologia dessa empresa Monsanto, na área veterinária, que a Monsanto começou comercialmente com biotecnologia, não foi na agricultura, mas na veterinária, produzindo BST, que é a somatotropina bovina recombinante. Esse é o nome feio desse produto, mas é um produto feito a partir da biotecnologia que estimula a produção de leite das vacas, né? Então, ela é como se fosse um suprimento de genética e mantém o pico, o tempo de lactação mais alto por maior tempo, né? Então, eu trabalhei muito com isso, então eu vivi a biotecnologia lá no início dos anos 90, antes mesmo de me formar em veterinária em Lages, Santa Catarina. Se Castro é frio, lá é muito mais. Pensa no frio. E de lá, ainda estudando e trabalhando para a Monsanto, depois saí de lá, terminei a faculdade, fiz um estágio nos Estados Unidos e consegui também engrenar, né, ou engajar dentro da Monsanto, que foi uma grande escola. A partir daí, saí da Monsanto num período e voltei a trabalhar aqui com a família. E aí, já com um monte de ideia, né? Gente jovem, uma experiência numa empresa que era, né, uma empresa de vanguarda, né, de inovação. A Monsanto, uma grande escola, trouxe para mim assim, uma experiência enorme e uma vontade de tentar trazer inovação também aqui para a família. E me dediquei bastante nesse período para isso. Hoje, meu pai, infelizmente, faleceu em 2021, então hoje sou eu e meu irmão, né, como sucessores dele, e aqui na empresa eu fico mais com a parte comercial, marketing, e também com a parte de produção aqui de silos e produção em fazendas, né? Nós temos, são 10 áreas agrícolas que a gente tem aqui na região, entre Castro, Carambeí e Piraí do Sul, tudo no primeiro Planalto ainda, uma região fria, então a nossa experiência é nesse clima de mais a menos, né, em função dessa altitude aí de em torno de 1.000 metros que nós temos aqui. Então, basicamente, resumidamente, eu não vou contar a parte triste da história para não alongar muito. Tem muita coisa boa que a gente viveu, né? O produtor rural que nos acompanha sabe muito bem que nenhuma safra é igual à outra. O tempo, o mercado, o time, muita coisa muda. E é aí que entra algo muito importante: poder contar com uma empresa de confiança que preza pela qualidade. Há 25 safras, a Agrosol segue inovando. A equipe em campo faz um acompanhamento criterioso das cultivares escolhidas para o portfólio de sementes da empresa e ainda atua com um cuidado especial durante a entre-safra,
como a realização de testes de qualidade e armazenagem em ambiente adequado. Assim, quando chegar o momento certo, a melhor semente estará pronta para ser cultivada. Agrosol Sementes, há 25 safras, gerando prosperidade ao campo. E eu tô vendo, bom, para quem está nos ouvindo, né, eu vou descrever aqui, a gente está fazendo esse bate-papo aqui via virtual, né, ou seja, estamos fazendo pelo Zoom aqui, e o Paulo está numa sala e atrás tem uma foto ali, um quadro ali que retrata a parte da indústria aqui, depois de lavoura também, bem bonito o quadro, inclusive, com 4 fotos. Não sei se o quadro é uma... Aqui o trigo, né? Esse aqui é um dos meus filhos, filho mais velho que cuida da parte de fazenda, ajuda a gente na fazenda. Eu tenho um filho do meio que cuida do pós-colheita, então eles sempre estão se chocando, porque um quer colher de um jeito, o outro quer receber de outro jeito e processar. E eu tenho uma filha caçula, temporona, que está estudando fora. Ela fez high school nos Estados Unidos, depois começou a Universidade de Business, né, de negócios na Espanha. E aí espero que eles engajem e dê continuidade a esse legado. Pois é, a foto já traduz aí, já mostra esse embate positivo dos filhos aí, já mostra que a sucessão também está no caminho certo, né? Ou seja, todo o legado que a família vem construindo vai passar. Meu pai começou muito cedo a trabalhar nisso, né? Na década de 90, 94, ele já contratou consultoria e embora ele tenha falecido recentemente, ainda não estava totalmente concluído, mas estava bem encaminhado esse processo sucessório, né? Excelente, excelente. É um ponto sempre muito importante, né, de os produtores, né, enfim, os empresários, empreendedores independentes da área, mas pensar justamente no processo sucessório, né, porque uma hora acontece, né, Paulo? Então é preciso realmente estar já pensando nisso. Paulo, eu mencionei a foto para te perguntar, falando de campo, tá? Então agora falando de lavoura. O que você mais gosta de plantar? E dependendo da sua resposta, a gente vai falar, ué, mas você é presidente da Abramilho? Então vamos lá. Se você não falar milho, vai ser... milho, eu não posso falar porque... E não é porque eu sou presidente atual da Abramilho que é por essa razão que eu gosto de milho. Eu gostava de milho antes de entrar, inclusive, na Abramilho. Nós temos uma tradição longa aí de mais de 30 anos de fornecimento de milho para consumo humano, para um salgadinho bem consumido no Brasil. A gente participou desse processo desde que o Brasil não tinha produção suficiente. Nós importávamos esse milho dos Estados Unidos, que é um milho que tem uma característica industrial importante, né? Ele precisa ter, por exemplo, uma germinação acima de 90%. A semente que dá origem a ele pode ter 85%, mas ele, depois de produzido, tem que ter esse poder germinativo mínimo para abastecer a fábrica ao longo do ano todo. Então, tem que preservar esse processo de germinação por um ano inteiro, de armazenagem. E o milho, ele tem assim uma coisa bastante interessante, que é a questão dos coprodutos, né? A gente conhece muito pouco de milho no Brasil. A gente fala mais de milho para a cadeia da proteína animal, né? Virar ração, e também agora, mais recentemente, para exportação. E o milho tem uma característica industrial fantástica. Do milho você consegue produzir 700 coprodutos diferentes, né? Que vai desde plástico biodegradável, matéria-prima para a produção de papel, cosméticos, remédios. E agora, recentemente, questão de 8 anos para cá, no etanol de milho, né? Que é um processo, vamos dizer, tecnologicamente não é tão complexo, né, quanto, por exemplo, você tirar um aminoácido de milho, uma lisina, metionina, coisas desse tipo que são mais complexos, indústrias mais complexas. Então, essa industrialização, ela permite dar uma liquidez ao produto ao longo do ano todo, né? Já que a indústria precisa funcionar 365 dias por ano. Então, ela dá esse consumo anual. Diferente da soja, que você tem uma importância no mercado internacional significativa, e você basicamente exporta ela in natura, embora boa parte também é processada aqui, uma parte, mas a parte mais significativa é exportada, e quase toda essa exportação vai para um país só.
ela fica mais limitada, né? A sua atuação, a sua complexidade. E o milho, ela tem essa natureza mais complexa e da possibilidade de você fazer dele 700, não é 1.001 produtos, né? Mas quase isso, né? De produtos diferentes. Então, a gente está num clima também muito bom para a produção de milho. O ano passado, né, nós tivemos uma média de produtividade aqui nas nossas áreas de 13 mil quilos por hectare. Isso é bem significativo. E considerando na linha final lá de rentabilidade, ele deu mais do que a própria soja aqui para nós, né, na nossa situação. E só, obviamente, que ele demanda do investimento por hectare maior, né? Tem uma carga, um custo de semente mais cara, ele tem a questão das fertilizantes também, mais pesado, então ele envolve um investimento maior, mas lá no final ele te dá uma produção também por hectare maior, né? E no nosso caso tem dado uma renda maior do que a soja. E permite, junto com a soja, fazer uma rotação completa, né? Então, a gente trabalha aqui na nossa rotação, por exemplo, a gente entra com a soja, depois, na safra seguinte, aveia de cobertura ou a mesmo pacote, daí entra o milho no verão, e esse milho, depois de colhido, recebe o trigo nessas áreas, depois do trigo você volta para o feijão, ou uma parte para a soja, e aí você faz uma rotação de cultura completa, né? Então, nós temos hoje na nossa região, aqui nas nossas fazendas, no verão, mais ou menos 40% de milho, 40% de soja e 20% de feijão, né? Então, essa é a rotação que a gente faz no verão. E no inverno, a gente pode entrar com o trigo, que é uma atividade que para nós é bastante interessante, porque a gente consegue colher o trigo com bastante umidade, porque a gente tem um sistema de secagem de baixa temperatura, e esse trigo a gente consegue colocar, preservar a qualidade dele, o fall number dele bastante alto. Nós temos então uma condição de ter um trigo muito bom, em função de colhermos ele também bastante úmido, aí na faixa de 28, 30% de umidade, para não correr o risco desse trigo pegar umidade abaixo de 22, 23%, o que já começa a comprometer a qualidade dele, né? Então, a gente consegue transformar o trigo numa cultura rentável aqui na nossa região, em função dessa característica de pós-colheita que nós temos. E a cevada que tem entrado, a maltaria está aqui consumindo e dando demanda para a cevada, que é uma alternativa ao trigo, e também a produção de pastagens, né? Ou silagens pré-secada, principalmente de azevém. Então, isso tudo dá uma receita no verão e inverno, né? Diferente da região centro-oeste, que dá verão, né? Verão de primeira safra, verão de segunda safra. E aqui a gente distribui de uma forma diferente. Excelente. E aí, Paulo, só para que eu fiquei curioso, quero ver as pessoas, boa parte das pessoas deve também ter ficado curiosa. Você falou uma característica muito interessante, né, do poder de germinação que tem que ter de vigor do milho que é vendido para uma empresa aí de salgadinho. Que empresa, que salgadinho? Você pode falar a marca, não tem problema nenhum, tá pra gente aqui, vai tirar a dúvida de quem tá ouvindo também. E me fala quais outras características precisa ter para atender essa demanda específica dessa empresa aí que produz salgadinho, que você disse é consumido no Brasil inteiro, né? Então, é um salgadinho Doritos, que é muito. Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, principalmente para o público latino, né? Só que ele é bem consumido também no Brasil, o pessoal gosta bastante dele. Ele é o número 1 aqui em casa, viu? Meus filhos tudo são apaixonados por Doritos. Por isso que eu te provoquei. Eu não lembrava que era o Doritos exatamente. Eu lembrava que era um que eu já disse que comia aqui em casa uma outra vez que nós conversamos. Mas e aí? O milho tem que ter esse poder de germinação, ou seja, você tem uma qualidade muito específica, né? A colheita, como funciona cada processo? É só para que a gente mate a dúvida aí de a curiosidade que a gente vai ouvindo. Bom, para qualquer produto de consumo humano, você tem que seguir um protocolo, né? Esse protocolo, parte é regrado aí pela legislação e parte é regrado pelo teu cliente. Ele que define o quanto de exigências e
de controles você precisa ter. Então, coisas simples como segregação, né? Manter a identidade preservada, não misturar híbridos diferentes, a rastreabilidade do produto, obviamente, a utilização de defensivos que sejam adequados. Isso não quer dizer que tenha alguma coisa que seja proibido, desde que seja liberado aqui no Brasil, que seja seguro, respeite as carências. Então, isso é feito. Daí, uma secagem que você tem que ter sem matar o grão. Então, você tem que fazer uma secagem controlada. A gente seca aqui na faixa de 56, 58 graus de temperatura do ar, esse grão. Então, a gente não dá choque térmico. Tem o stress cracking, que chama, que são as microfissuras desse grão, que também é uma exigência dessa indústria, que não pode ter um certo limite. E esse stress cracking, ele é caracterizado principalmente por choque térmico, né? Uma secagem violenta, né, de alta temperatura ou um resfriamento muito rápido, ele causa um stress cracking maior. Então, a gente tem que cuidar disso e manter a armazenagem de uma forma segura e adequada para que esse grão, lá no final do ano, né, do ano inteiro, né, até entrar a próxima safra, ele tem as mesmas qualidades do momento que ele entrou naquele armazém. Você não pode perder ao longo do tempo nenhuma característica dessa, tem que preservar. Então é um desafio, vamos dizer, gostoso de fazer, e a gente consegue fazer isso porque também a gente fabrica equipamentos que têm esse propósito, né, de manter o grão vivo, a qualidade desse grão, e isso a gente faz, vamos dizer assim, sem muito sacrifício, né? E sem que isso custe mais caro, porque a gente usa biomassa, obviamente, madeira certificada, mas a gente usa a biomassa, que é uma fonte de energia bastante mais econômica do que o gás, e mantém o grão vivo também sem nenhum cheiro de fumaça ou fuligem no meio dele, né? Então, a secagem é feita através de trocadores de calor. Então, são cuidados que a gente já está acostumado e desenvolvemos tecnologia, inclusive, para que isso pudesse acontecer dessa forma no Brasil. Você falou dessa característica da secagem, os cuidados. A colheita é feita com que umidade? O milho tem que estar em que umidade, mais ou menos, para colher? Normalmente a gente colhe entre 22% e 25%. Mais que 25% não é recomendado para essa característica de qualidade, né? Essa classificação, esse protocolo que a gente tem, que a gente faz. Mas entre 22% a 25%. Perfeito, perfeito. Muito bom. Matou a curiosidade aí minha e certamente de quem também não conhece desse processo, né? Está acostumado, por exemplo, com a nossa realidade aqui em Mato Grosso, que é bem diferente, né? Então aí o Paulo já trouxe essas características aí bem bacanas dessa parceria aí de vários anos que ele tem com a produção, o fornecimento do milho que vai ajudar a produzir o Doritos, né? Aquele salgadinho que todo mundo gosta, né? Vamos lá. Paulo, falando em milho ainda, vamos falar um pouquinho do trabalho da Abramilho, né? Você hoje é o presidente da Abramilho, e a Abramilho, ela tem, nos últimos anos, a percepção que eu, enquanto jornalista, tenho é que vocês têm participado cada vez mais, com uma voz cada vez mais ativa, né, nas discussões envolvendo não só a cadeia do milho, né? Vocês também falam de sorgo, né? Se eu não estiver equivocado, né? E aí eu queria que você me falasse desse momento, né, institucional da Abramilho e, claro, né, do que o milho representa para o Brasil hoje, os potenciais que nós temos, e mais adiante a gente vai falar dos desafios que a gente tem. Bom, a Abramilho, ela foi fundada em 2007. Antes de mim, teve o nosso presidente era o Alisson Paulinelli, o ex-ministro, né, presidente executivo. Com o falecimento do ministro, nós não colocamos ninguém como presidente executivo. O presidente institucional acabou assumindo essa figura, o que tornou mais difícil a tarefa, porque ninguém consegue substituir Alisson Paulinelli, nem é minha pretensão, longe disso, né? Mas é uma responsabilidade seguir o legado dele. E em 2013, a gente montou a Maisol, que é a Aliança Internacional do Milho. A Maisol, ela une 3 países, são os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina. São 4 instituições, 2 pelos Estados Unidos, a US Grains Council e a National Corn Growers Association.
essas duas instituições, mais a Abramilho aqui no Brasil e a Maizar na Argentina, essencialmente de produtores de milho. Então, a gestão ela é feita, a direção ela é o corpo diretivo, vamos dizer, da instituição, ao mesma forma que na Abramilho é necessariamente de produtor agrícola, né, de produtor de milho. E a Maisol ela surgiu por uma demanda, uma necessidade que esses três países tinham e mantêm ainda essa necessidade de estarem unidos, que para você vender hoje um produto tem origem de biotecnologia, no Brasil o milho, 98% dele praticamente é produzido através de alguma biotecnologia, quer dizer, no nosso caso ainda de transgenia, né? Logo deve entrar a edição gênica. E os outros países que vão consumir esse milho nosso precisam aprovar essa biotecnologia também. E muitos desses países aprovam olhando o aspecto científico, né? Olhando a ciência, e outros países misturam a questão da ciência, na verdade, deixam analisar o aspecto científico e colocam a politização, né? A questão mais ideológica em cima de produto transgênico ou produto de biotecnologia. E isso vem principalmente a partir da Europa. Então, esses três países começaram, diante de um desafio comum, se unir e discutir como tomar ação para que derrubar essas barreiras que não eram comerciais, né? Na verdade, eram barreiras comerciais na prática, mas que eram travestidas, né, por essa questão ideológica. E, analisando bem esses três países, por que são Brasil, Argentina e Estados Unidos? Porque juntos os três países produzem 50% do milho mundial e 80% do que é comercializado internacionalmente. Então, a significância desses três países é muito alta, né? E você conseguir botar três concorrentes, porque, na verdade, somos concorrentes no mesmo mercado, juntos, falando a mesma língua, defendendo a mesma pauta, isso tem um impacto em relação ao mercado, em relação a esses órgãos reguladores desses países, com mais força, né? A gente gera mais credibilidade e força. E foi o que aconteceu. Então, a partir desse momento, começamos a fazer demandas, tanto para abrir mercado, que poderia ser atendido por qualquer um desses países, como também fazer um enfrentamento na questão de biotecnologia e também na questão dos máximos resíduos possíveis de pesticidas, né? Os MRLs lá que eles chamam. Então, esse trabalho é uma pauta comum. E a gente faz missões com frequência na Ásia, na Europa, aqui na América Central, América do Sul também, em todos os países difundindo o nosso ponto de vista, que é o ponto de vista dos agricultores, e dizer por que a gente defende a utilização da biotecnologia. Então, a gente mostra de um efeito prático e também com dados e estatísticas, o benefício que a biotecnologia trouxe não só para nós agricultores, mas para a cadeia como um todo e principalmente para os consumidores. E dizendo também da segurança disso, a segurança do consumo desse produto proveniente de biotecnologia e também o que isso significa em termos de segurança alimentar. Um mundo que corre o risco de uma segurança alimentar, nós não podemos fechar os olhos para a biotecnologia que nos traz segurança no processo de produção, nos traz maior economia a esse processo produtivo, uma vez que a gente utiliza menos pesticidas. Isso também tem um impacto ambiental positivo, no sentido de melhorar o ambiente de trabalho, o ambiente onde é cultivado esses grãos, né? Você tem menos ataque de pesticidas, menos operações queimando óleo diesel, e então isso é benéfico, né, para o meio ambiente também. Então, essa defesa ela começou em 2013, quando nós fundamos a Maisol, e temos feito diversas missões aí no mundo todo. Sempre participamos de audiências públicas, de debates, levando esse ponto de vista dos produtores. E aqui no Brasil, a Abramilho também desenvolve um trabalho individualmente, independente da Maisol,
no mercado internacional, participando de missões feitas pelo governo brasileiro ou pela iniciativa privada, tanto no aspecto de mercado brasileiro, de fazendo a advocacia, né, a defesa da forma como a agricultura brasileira é feita de uma forma sustentável, né, não só do ponto de vista ambiental, mas social e econômica também. E, então a gente participa, recentemente estive no Japão, participando da Feira Mundial, onde a gente pôde mostrar o milho e o sorgo, né? Desde o ano passado, a Abramilho também representa o sorgo. Conseguimos recentemente a abertura do mercado chinês para o sorgo, que provavelmente esse ano, ou começo do ano que vem, já deve começar a importar sorgo. Em 22, a China também liberou a importação de milho brasileiro, né? Então, é um trabalho que não para nunca. Localmente, a gente entra em demandas de interesse do agricultor de milho, do agricultor brasileiro, tudo aquilo que é debatido no Congresso. A gente faz parte do IPA, Instituto Pesquisa Agropecuária, né, que dá base técnica para a Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, a gente é muito ativo lá. Nós temos a presidência da Câmara Setorial de Milho e Sorgo, lá do Ministério da Agricultura, que organiza toda a cadeia, né, do milho e sorgo. Então, a gente tem um papel do dia a dia bastante relevante, embora possa não ser percebido de uma forma direta pelos produtores, indiretamente acaba tendo esse resultado ao longo do tempo. Excelente, excelente. É muito bom você destacar o trabalho tanto da Maisal quanto da Abramilho, né? E eu fiquei ouvindo e imaginando o tamanho, né? Lembrando o tamanho da relevância disso que vocês desenvolvem, né? E como você disse, muitas vezes o agricultor, quem está na ponta ali no campo, às vezes não enxerga, mas se esse trabalho não for costurado, não for feito pelas entidades, né? Como vocês desempenham, de fato, aí o produtor vai passar a ver o que falta, né? Não, eu vou uma passagem, eu vou dar duas passagens para a Patrone, se você me permitir. 2 anos atrás, a gente foi numa missão na Europa sobre a renovação do glifosato, né? A Europa estava para banir novamente a utilização do glifosato. E quando eles banem um produto, não é só para aquilo, para eles não poderem usar. Eles fazem a política espelho e não querem que ninguém exporte algum produto agrícola que recebeu aquele produto banido, no caso o glifosato. Então a gente passou em 4 países durante 5 dias, fazendo reuniões na embaixada, com instituições desses países, justamente para a gente falar da importância do glifosato. Finalmente, a gente conseguiu que a Europa renovasse, né, a licença do uso do glifosato por mais 10 anos. E também uma das missões que a gente fez, e isso foi só através da Abramilho Brasil, né? Com outras instituições da agricultura, a ProSoja estava no meio, o pessoal do café, enfim, tinha outras instituições, mas a gente participou também dessa defesa da renovação do glifosato. E uma missão da Maisol, na época eu era, inclusive, o presidente, nós fomos na União Europeia, e lá na União Europeia nós tivemos uma reunião com os chefes lá, os responsáveis pela DG Santé, que seria o equivalente à Anvisa, a nossa brasileira. A partir deles, do aval deles, é que os produtos podem ser importados ou não. Isso era em plena pandemia. E ali a questão deles era se a gente tinha condição de produzir um produto não transgênico para fornecer ao mercado dele. Daí a gente perguntou, baseado no que vocês querem um não transgênico, né? Qual é o ponto de vista científico que diz que um é melhor do que o outro, né? E aí eles não têm a resposta, eles têm uma questão ideológica. Aí botaram que o glifosato, vocês usam muito glifosato, e a Europa usa glifosato, mas o glifosato mata a terra. Nós perguntamos, mas como mata? Acabamos de mostrar para vocês plantio direto, minhoca, né? Estatística de ganhos de produtividade ano após ano. E da onde tirou isso? Não, veja aqui no Google, virou assim o computador para lá. Aqui no Google diz que o glifosato mata a terra. E essa pessoa tinha o poder de permitir ou não permitir a importação de milho de biotecnologia, né, proveniente de biotecnologia para a Europa inteira. E aí, ao final das contas, ele perguntou, mas vocês querem ou têm condição de produzir? Daí nós falamos, não queremos produzir. Justamente porque o milho convencional
ele não tem a pegada de sustentabilidade ambiental, social e econômica que tem o milho com biotecnologia. Mas vocês não querem produzir, nem que vocês pagassem muito mais, talvez aí a gente pensasse em produzir, mas do contrário, nós não vamos produzir. Passou uma semana ou duas, eles permitiram a importação de milho. E o Brasil, naquele ano, exportou acho que 2 ou 3 milhões de toneladas para a Espanha. Mas é assim, e a gente tem que saber lidar com isso, sabe, Patrone? Que é uma coisa que o agricultor não tem muito isso aí, né? Nós somos agricultor, eu sou agricultor. Então, quando você vai em frente a uma instituição que tem um poder desse, é difícil, porque você está carregando uma responsabilidade enorme, porque você está falando em nome dos agricultores de milho do Brasil. Então, isso nos traz, assim, então a gente restringe ao nosso ponto de vista. A gente não é dono da verdade, mas a gente traz para eles na mesa a nossa experiência, a nossa expectativa. E isso muda, porque não é burocrata falando com burocrata, é o produtor falando com burocrata nesse caso. E isso traz uma situação um pouco diferenciada. Mas a gente tem conseguido êxito. Não, baita êxito, né? Eu acho legal você trazer esses dois exemplos, mas esse em particular, esse último, mostra o quanto quem toma decisão baseado só em ideologia realmente está perdido, não sabe o que está fazendo, né? Porque você trazer o exemplo de que essa pessoa com esse poder que você descreveu precisou falar, olha no Google, que o Google dá a resposta, é porque realmente não tem embasamento técnico nenhum, né? E sem embasamento técnico tomando decisões tão importantes e que mexem com a vida de tanta gente, realmente é complicado, e eu sei que é isso que vocês enfrentam muitas vezes, né? Por isso que eu sou um dos grandes defensores também, com outras vozes também, que obviamente pensam como eu, do papel das instituições, né? Do papel das associações, do papel das entidades que fazem essa representação, porque tem que ter o pulso firme, mesmo sabendo que é um diplomata que está ali, ou diplomata não, um burocrata, como você disse, tem que ter o pulso firme ali para poder trazer o ponto de vista, sabendo da responsabilidade que tem em mãos, né? Ou seja, é o jogo de cintura que as entidades, as associações têm. Eu acho muito bacana sempre valorizar isso, viu? É porque só afrontamento, patrone, às vezes não resolve, não funciona. A gente tem que ter a paciência, né, de ficar, às vezes, repetindo a mesma história, sabendo que do outro lado existe uma ideologia, quase como uma religião. Então, a gente não aprendeu ainda bem como trabalhar isso, né? E é uma etapa que nós temos que avançar. Como discutir, como nos apresentarmos quando você tem do outro lado um radical religioso, porque ele traz aquilo como se fosse uma religião. Então, imagine um cristão conversando com um muçulmano ou vice-versa. Então, é mais ou menos nesse aspecto, quando você fala que eles defendem o plantio convencional, arar a terra. Imagina, a Europa poderia ter mais plantio direto, mas eles defendem arar a terra por causa do glifosato, né? Então você vê que, puxa vida, tem um monte de coisa da ciência que mostra que isso está errado, né? Isso tem um impacto ambiental muito grande, tem erosão, tem perda de solo, perda de umidade, enfim, um monte de coisas aí envolvida nessa técnica que já não é mais utilizada aqui no Brasil. Mas você tem que ir aos passos, tem que falar, tem que repetir, e não adianta brigar. Assim, eu acho que quando você parte para uma ação mais agressiva, ou responde de uma forma mais agressiva, isso acaba afugentando, tirando eles da discussão. Então, ao mesmo tempo que tem que ter a firmeza e a convicção daquilo que você está falando e mostrar com dados, por exemplo, a questão da preservação ambiental, do uso do solo no Brasil, fazer comparação com eles, isso vai desmontando a narrativa deles ao pouco, mesmo que eles não transmitam diretamente naquele momento um arrefecimento ou um entendimento. Ao longo do tempo, isso vai entrando na mente deles e que eles estão defendendo uma coisa que é indefensável. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Paulo, vamos lá, vamos avançar aqui em outra temática rapidamente. Se deixar, a gente vai conversar o dia inteiro aqui, tá? Porque você gosta de conversar, eu gosto de ouvir, gosto de conversar também, a gente vai passar o dia inteiro. Italiano que não gosta de conversar. Um Bertolini, um Patrone aqui, vai longe com a prosa. Ô Paulo, me diz uma coisa, trazendo para a questão do milho agora, de uma maneira
a gente pensar um pouco em safras e em desafios, né? Essa safra, vocês falam que fecha em torno de 140 milhões de toneladas, está nisso ainda. E como fica a projeção para o ano que vem, né? Que vocês pontuaram que pode haver redução aí de produção, apesar do aumento de demanda. E um dos motivos, claro, é uma possível redução que vocês percebem na utilização de tecnologia, dado o desafio econômico dos produtores. Me fala um pouquinho disso aí. Números reais agora e essa visão para o ano que vem. São duas incógnitas, uma que está presente em todas as safras, que é a questão climática. Então, a gente depende bastante da boa vontade de São Pedro e que ele atenda bem todas as regiões produtoras de milho. Então, há uma previsão de laninha, outros já falando para um clima neutro, né? Então, a gente não sabe exatamente como vai arrumar o clima daqui para frente. Embora haja uma perspectiva de um aumento de área de plantio para milho, a produção hoje dada para o ano que vem, as previsões que têm sido dadas para o ano que vem é um pouco menor do que a gente está colhendo esse ano. Então, esse é o cenário, a big picture aí, né? Agora, clima, com adoção menor de tecnologia, isso é bem possível em função do custo de alguns insumos ao longo desse ano, em especial dos adubos, né? O encarecimento da logística e pós-colheita, que é outro problema sério que nós vamos enfrentar, que é o déficit de armazenagem. Esse é um ponto aí crucial que o Brasil está brincando, eu diria, com esse risco de falta de espaço para armazenagem. Esse ano chega a quase 140 milhões de toneladas de déficit de armazenagem. Então, a gente passa a correr um risco muito sério de perda de safra, aumento de custo, obviamente, porque se você não tem onde armazenar, todo mundo briga pelo mesmo espaço, acaba encarecendo isso. Carece frete e expõe o produto a mais risco. Então, de armazenagem a céu aberto, principalmente aí no caso do Mato Grosso, que a gente vê todos os anos, e esse ano não é diferente, o ano que vem provavelmente não seja diferente. Então, esse é o cenário que a gente vai ter para o próximo ano. Do outro lado, a gente vê também os portos do Arco Norte ganhando relevância, né, ao longo do tempo. Isso é bastante importante, então dá escoamento do produto in natura, né? Uma boa parte do que nós produzimos ainda é um excedente exportável, vai ainda continuar sendo, né? E vem também as usinas de etanol, né? Uma demanda crescente, tanto para milho como para sorgo. O sorgo entra aí nesse negócio e ele vai ocupar um espaço também importante na produção do etanol. Então, isso vai dar sustentabilidade de liquidez, que é o principal. Antigamente, no milho, não sei se você se lembra, principalmente aí no Mato Grosso, o pessoal dependia do PEP, né, para poder mandar milho para o sul do Brasil, subsídio, né, de transporte para viabilizar a saída do milho. O preço do milho aí era, sei lá, 1/3 do preço do milho aqui no sul. E esse ano você chega ao preço do milho que a gente analisou aí por fevereiro, mais ou menos, que no Mato Grosso estava igual ao do norte do Paraná. Quer dizer, então isso gerou uma rentabilidade, uma remuneração melhor ao produto nas regiões de fronteira agrícola e também liquidez. Então já há possibilidade de contratos futuros de milho. Quando que isso era pensado há 8 anos atrás, 10 anos atrás? Nós estamos falando de uma realidade que vem mudando de 8 anos para cá. Antes de 8 anos não tinha etanol de milho. E isso está mudando muito rápido. São já 32 usinas de etanol trabalhando no Brasil, funcionando, mais 20 em projeto ou em instalação. Até aqui no Paraná tem 2 ou 3 usinas que vão consumir etanol e provavelmente sorgo, e que vão dar essa demanda constante, né? Que uma usina ela depende de ter matéria-prima o ano todo. Então, ela vai dar essa liquidez aí, e como é uma indústria, ela, obviamente, ela vai permitir, né, dentro da estratégia comercial dela, ter uma condição de fixação de preços futuros. Isso é muito bom para os produtores. Então, é uma sinergia que ganha a indústria e ganha o produtor também. Então, a gente está apostando muito nesse futuro, ao ponto de a gente imaginar que o Brasil vai continuar crescendo na produção de milho, puxado não só por uma demanda externa, né, de venda de milho in natura,
mas também pela agregação de valor desse milho aqui no Brasil, seja pela indústria da proteína animal, ou seja ela pelos biocombustíveis, no caso bioetanol, e também um possível crescimento do milho industrial, que pode ocasionar aí uma demanda ainda não muito grande, mas crescente no Brasil. Excelente. Aqui eu quero só trazer 2 pontos que você mencionou, só para a gente esclarecer. O primeiro, você falou do déficit de armazenagem, você falou estimou em 140 milhões de toneladas no Brasil. Eu queria que você explicasse esse número, né? Evidentemente, a gente está falando somadas todas as safras, né? Soja e milho, seria isso? Me fala um pouquinho disso, só para não ficar dúvida de quem está ouvindo aí. Esse déficit é só de armazenagem de grãos, né? Daquilo que o Brasil produz de grãos é 350 e poucas milhões de toneladas, para uma capacidade estática de 215 milhões de toneladas. Isso dá um déficit, essa conta direta, dá um déficit de 140 milhões de toneladas. Tá? Agora, considere que nessa capacidade estática lá de 215, 216 milhões, estão tudo que foi construído até hoje, né? Em termos de armazém. Então, você tem muitas dessas estruturas que estão lá contando nessa estatística e que foram construídas lá na década de 70, 80, começo dos anos 90, e que hoje não atendem às normas regulatórias, né, de segurança do trabalho, segurança operacional, mas está lá na estatística como capacidade de armazenagem. Muito bem. Então, esse é o grande problema. Exatamente. E a gente tem tentado trabalhar com... E o milho sofre bastante com isso, porque ele vem depois da soja, a maior parte dele, né? Mais de 100 milhões de toneladas, vem na segunda safra, e já encontra os silos cheios. Então, ele sofre no caso da exportação, porque os canais de exportação, naquele momento que está o milho sendo colhido, estão voltados para a soja, e os silos ainda cheios de soja, né? Isso aí. E o sorgo vai sofrer mais ainda, porque o sorgo ainda tem no Brasil uma diferença de preço do milho de 15%, 20%. Então, ele vai sofrer mais para expandir nesse cenário de armazenagem. Ele vai competir de uma forma mais difícil com o milho e com a soja. Embora seu custo de produção, seu risco seja um pouco menor do que o milho, ele tem esse aspecto no pós-colheita bastante preocupante. Excelente. E aí você pega, por exemplo, ferrogrão aí no Mato Grosso, ainda sendo discutida. É uma vergonha. O Paraná aqui, a segunda descida para Paranaguá. O Dom Pedro II subiu aqui durante a obra, Princesa Isabel na inauguração aqui da ferrovia. Depois disso não mudou nada, Patrone. É uma coisa assim, a ferrovia que passa aqui na Central do Paraná, que é bastante importante, liga Londrina, Maringá ao Porto, foi construído pelos militares na década de 70, gente. Então, assim, nós somos muito atrasados e muito medíocres nessa análise. E a agricultura, essa dinâmica de crescimento da agricultura, ela, em algum momento, ela pode ser travada por questão da infraestrutura. Se a infraestrutura não crescer, acompanhar, pelo menos, ou não deixar piorar o quadro atual, isso vai ser muito prejudicial e vai atravancar esse crescimento que a agricultura brasileira tem. E é um potencial enorme. Então, a gente tem que lutar, de qualquer forma, para que a infraestrutura, a começar lá por armazéns dentro das fazendas, disso tudo que eu falei para você, 216 milhões de toneladas, só 16% está dentro das fazendas. Então, o resto está dentro do centro urbano, industrial, portos. Então, depende de você levar um grão ainda úmido, com impureza, da tua fazenda, lá da colheitadeira, até algum lugar longe, competindo com frete. Isso é absurdo. Então, a infraestrutura tem que ser olhada com armazém, prioritariamente dentro das fazendas, e aí seguindo, logicamente, por ferrovias, hidrovias, rodovias e os portos, né? Que também precisam crescer. Se os portos não crescerem, como que a gente dá vazão a essa nossa produção? Ô Paulo, eu acho importante também que esse assunto é um assunto que a gente recorrentemente fala, alerta, e a gente sabe que há um tempo, né, para instalação de um projeto, mas é preciso que eles aconteçam, né, porque realmente a produção vem aumentando e vai chegar um momento em que o gargalo realmente vai estar no topo e não vai ter como expandir mais. Então, muito bacana você trazer esse ponto de vista detalhado dessa maneira. A segunda pergunta que eu faria, você até chegou a mencionar um pouco ela nessa última fala tua, você falou sobre o sorgo, né, que o sorgo tem uma possibilidade muito grande de expandir as exportações com aberturas aí
aí de novos mercados e falou da diferença de preço que o sorgo vai também sofrer por conta da questão de armazenagem, para o preço ainda ser menor. Hoje o Brasil produz o quê? Em torno de 5 milhões de toneladas de sorgo, se eu não estiver enganado, acho que o número é mais ou menos esse. Esse dado é da Conab. Vocês falam em quanto hoje? A CropLife tem um dado de 7,5 milhões. CropLife é aquela instituição que une as empresas de semente e defensivos. Né? E eu te pergunto, dado esse potencial aí de expansão de mercado, a própria demanda adjacente aí das usinas de etanol, qual a tua visão para o sorgo no Brasil? Ainda o produtor já está olhando o sorgo com mais carinho? Tem entrave para que ele traga para o campo? Como que você vê um panorama do sorgo nos próximos anos? Eu vejo com bastante otimismo o panorama do sorgo nos próximos anos. Tanto então, potencial produtivo como de consumo. Obviamente que o consumo vai puxar a expansão de área. Né? Você não adianta, o produtor não vai sair produzindo sorgo se não tiver uma garantia de mercado. Tanto é que não fez isso até agora. Embora esse volume de 7,5 milhões não seja tão grande, a gente já é o segundo maior produtor mundial. Nós estamos atrás dos Estados Unidos. A China, só para você ter ideia, ela importa sorgo basicamente dos Estados Unidos, um pouco da Argentina, e o sorgo da Argentina, pelo que a gente entendeu, não é bem o quilo de qualidade que eles procuram, e da Austrália também. E no caso do sorgo americano, por uma questão de geopolítica, eles vão migrar e querem migrar já em torno de 7 milhões de toneladas que eles importam, que é quase a produção brasileira inteira. Eles importam dos Estados Unidos, eles querem migrar pelo menos 50% disso para o Brasil, assim, de uma forma muito rápida. Então, a gente teria uma demanda aqui crescendo assim que a China libere efetivamente aquela lista de exportadores e permita as importações acontecerem, né? De 3,5 milhões de toneladas. Isso é 50% da nossa produção. Então, é muito significativo. Só que nós vamos ter os desafios logísticos. Hoje, o único porto que tem exportado sorgo em navios é em Imbituba, em Santa Catarina. A gente está exportando para a África do Sul, de sorgo. E de caminhões, a gente exporta alguma coisa para a Bolívia e também exporta para o Paraguai. Né? Mas, basicamente, a exportação através de navios a granel em Imbituba. Há possibilidade de exportação também via containers. Paranaguá poderia, os portos de Santa Catarina também estruturados, e inclusive Santos poderia também exportar. Então, são canais que vão ter que ser criados para essa exportação de sorgo, e a tendência é que, num primeiro momento, ocupem portos que têm mais ociosidade, que é o caso, por exemplo, lá de Santa Catarina, que tem espaço, né, para receber essa produção. Agora, o sorgo na China, ele vai ser, vamos dizer, a mola inicial para exportação, né, em volumes maiores. Lá a China usa, obviamente, para rações, mas elas usam também para a produção do baijiu, que é uma bebida, uma cachaça, uma pinga lá, feita a partir de sorgo, né? E essa cachaça é bem popular lá na China. Ela pode ser uma analogia direta com a nossa cachaça, ela pode ser uma pinga barata, de boteco, ou pode ser uma cachaça elaborada que custa mais caro que o uísque. Então, o baijiu feito de sorgo tem essa dinâmica lá. E eles consomem um tanto desse sorgo, é um sorgo mais com tanino para isso. Já o sorgo para ração é um sorgo sem tanino. Então, a gente vai ter que aprender o protocolo fitossanitário, a lista de exportadores e processadores, armazenadores. O Brasil já mandou para a China, agora depende deles fazerem esse ok e dar início à permissão de exportações, né? Ou de importações, no caso deles. Excelente, excelente, muito bacana. E etanol, tá? Etanol, Patrone. O etanol também, a teor de amido do sorgo com o milho é muito parecido, a performance do etanol não é muito diferente do milho, e o sorgo carrega um pouquinho mais de proteína do que o milho, né? Então, essa indústria do etanol vai ser bem importante. Lembrando, assim, se você pegar um mapa do Brasil e dizer assim, o que é ideal de áreas, de regiões de produção de milho de segunda safra, e comparar com o que seria o ideal para a produção de sorgo, o mapa do sorgo é maior que o mapa do milho. Então, o sorgo tem a questão da tolerância de áreas de solos mais pobres, de áreas mais secas, de janela de plantio, maior do que do milho.
Então, obviamente, ele não vai competir, na nossa opinião, com o milho, mas ele vai complementar, vai ser uma alternativa aos produtores que ou perderam a janela do milho ou que estão com uma região que tem um clima mais arriscado para uma segunda safra. O sorgo, em função do investimento menor por hectare e também em função de uma resistência maior, né, um produto mais rústico, ele vai poder ser cultivado nessas regiões, desde que tenha demanda. Ninguém está dizendo aqui, saiam produzindo sorgo que está garantido. Não. As coisas vão acontecendo ao longo do tempo, mas nós somos muito otimistas. Perfeito. Bom de conversar com o Paulo, que a gente vai ouvindo um pouco de tudo e tendo uma clareza, né, pelo raciocínio, pela maneira que ele fala, é muito didático sempre na fala, é muito bacana, viu? Esse é um elogio, viu, Paulo? Realmente é muito bacana ouvi-lo, porque você vai não deixando os pontos ali, né, vai de dúvidas, né, e esse é muito legal. Ô Paulo, vamos lá, a gente vai para a reta final aqui, senão a gente vai ficar mais 2 horas conversando certamente. A gente tem 3 perguntinhas tradicionais aqui no podcast, e aí você não vai escapar delas, evidentemente. Vamos lá. A primeira é a seguinte: qual pergunta você, Paulo Bertolini, gostaria de responder um dia, que ainda não fizeram? Aí você pode olhar lá na frente, no futuro, para ser agora, enfim, aí vai do que você quiser. Mas eu queria saber que pergunta você gostaria de ter que responder um dia. Você fez tudo o que você queria fazer? Essa é uma das minhas preferidas, acho que está na minha lista também, né? Essa é sempre aquela autorreflexão, né? Por enquanto, como é que tá? Olha, eu acho que eu tenho metade ainda do espaço para preencher. Tem que viver mais uns 57 anos. Tá bom, né? Muito bom. A segunda, Paulo, uma curiosidade sobre você, algo curioso sobre o Paulo Bertolini. Só as pessoas mais próximas aí conheçam. Que o Paulo... Bom, eu sou apaixonado pelo que eu faço, mas principalmente que meu único hobby é voar. Você pilota avião mesmo, ultraleve, o que é? Avião. Faz bastante tempo? Desde 2008. Eu comecei com aeromodelo aos 15 anos, quando ganhei um aeromodelo de cabo da minha avó de Natal. Nunca consegui fazer ele voar, ficava tonto girando, né, no cabo. Daí, na década de 90, eu comprei, meu filho tinha 2 anos, eu comprei, fui para os Estados Unidos e comprei um aeromodelo de controle remoto para ele. Mas era para mim, obviamente, né? Ele ficava vendo lá. E destruí ele 7 vezes. E daí, na 8ª, tive que comprar um novo aeromodelo. Depois passei para o simulador de voo no computador, foi em 98, por aí. E aí, em 2005, eu fui para o Aeroclube fazer aula. E hoje eu sou um piloto privado, habilitado para voo por instrumento. Que bacana, cara, que bacana. Eu gostei dessa de comprar um aeromodelo pro filho. Eu uso de vez em quando isso aqui com os Fórmula 1 que eu tenho de coleção aqui. Eu falo que é pro meu filho, mas tá aqui aqui. Ele usa, eu falo, pode brincar à vontade, mas volta lá para aquele lugar, cuidadinho, bonitinho, que assim funciona. Paulo, para concluir aqui, as pessoas quiserem conversar com você, te encontrar nas redes sociais, como que você tá aí nas redes sociais? Eu sei que você tá no LinkedIn, como é que você tá no Instagram, como que é? Eu tô no LinkedIn, é Paulo Bertolini, né? Fácil de me encontrar lá. Tem pela Abramilho, pelo Grupo Calpar, que a gente está aqui. Também sou presidente da Câmara Setorial, esqueci de falar, de equipamentos para armazenagem de grãos lá da Bimac. Mas é no LinkedIn, basicamente, patrão. Maravilha. Paulo, quero te agradecer mais uma vez, cara, por esse bate-papo, né? Essa hora dedicada aqui a conversar comigo, a trazer informação aí para quem está nos ouvindo também. Gostei bastante, cara. Especialmente por você ter essa visão, né, tão analítica de cada situação e tão didática a maneira com que você traz as respostas, as informações. E acho que assim a gente vai construindo, né, um pensamento coletivo também, né? O podcast eu sempre gosto de dizer que é um espaço para que a gente converse com as pessoas que estão na nossa chamada bolha, ou seja, as pessoas que são do agro, mas também a gente tem um alcance nas pessoas que não estão, ou seja, elas estão ouvindo por curiosidade para conhecer mais sobre o setor. Então, ter um bate-papo com alguém que conhece tanto, né? A gente falou de vários assuntos aqui nessa prosa aqui, então te agradeço mais uma vez, cara, pelo tempo dedicado e pela verdade com que você trouxe cada um dos seus pontos de vista aqui sobre os assuntos variados que a gente discutiu aqui, debateu. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Viu? Trônio, obrigado a você, é uma alegria enorme ter participado aqui do teu podcast. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.